Deus vai virar o jogo, meu amigo, minha amiga. Talvez você tenha entrado aqui hoje ou ligado esse vídeo porque tá cansado. Cansado de lutar e perder, cansado de tentar e nada dar certo. Cansado de sentir que sua vida está sempre na desvantagem. Mas eu quero te dizer algo. Deus vai virar o jogo para você. No livro de Gênesis, encontramos a história de um jovem chamado José. Ele era o filho amado de Jacó e por isso despertava inveja em seus irmãos. José recebeu sonhos da parte de Deus, sonhos que mostravam que um dia ele estaria em posição de autoridade e que sua família se inclinaria diante dele. Porém, ao compartilhar esses sonhos, seus irmãos ficaram cheios de raiva e decidiram se livrar dele. Jogaram José em uma cisterna e, em seguida, o venderam como escravo para mercadores que o levaram ao Egito. No Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial de Faraó. Mesmo sendo escravo, José se destacou porque a presença de Deus estava com ele. Tudo o que fazia prosperava. Potifar o colocou como responsável por toda a sua casa. Mas, injustamente, José foi acusado pela esposa de Potifar e lançado na prisão. Aos olhos humanos, parecia que os sonhos de José tinham acabado. Ele estava longe de casa, injustiçado e esquecido. Mas mesmo ali, a mão de Deus não o abandonou. Na prisão, José interpretou os sonhos de 2 servos do rei. Mais tarde, quando o faraó teve sonhos que ninguém conseguia interpretar, José foi lembrado. Ele foi chamado à presença de Faraó e, com sabedoria dada por Deus, explicou que haveria 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Impressionado, Faraó colocou José como governador de todo o Egito para administrar a colheita e os alimentos. No tempo da fome, os irmãos de José foram ao Egito em busca de comida e lá, sem saber, se prostraram diante daquele jovem que haviam vendido como escravo. O sonho de Deus havia se cumprido. José poderia ter se vingado, mas escolheu o perdão. Ele disse aos irmãos: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que fosse preservada a vida de muita gente." Gênesis 5:0-20. A sua fidelidade, mesmo em meio à dor, transformou o seu sofrimento em salvação para muitos. E o que essa história fala para nós hoje? Quantas vezes também enfrentamos traições, injustiças ou situações que parecem o fim dos nossos sonhos? Às vezes, somos feridos por pessoas próximas, assim como José foi pelos irmãos. Outras vezes, somos injustiçados em nosso trabalho ou colocados em situações que não merecíamos. Nessas horas, a tentação é desistir, achar que Deus nos abandonou ou que os sonhos que Ele colocou em nosso coração não vão se realizar. Mas a história de José nos mostra que os planos de Deus nunca são frustrados. O que hoje parece ser um momento de prisão, de dor ou de humilhação, pode ser justamente o caminho que Deus está usando para nos preparar para algo maior. A fidelidade de José no meio da adversidade foi o que abriu as portas para o cumprimento do propósito. E da mesma forma, quando permanecemos fiéis a Deus, mesmo em meio às provações, Ele transforma o mal em bem. O perdão também é uma grande lição desta história. José não guardou rancor, mas entendeu que a mão de Deus estava acima de tudo. Quantas famílias hoje estão divididas por mágoas, por ressentimentos, por palavras duras ditas no passado. Mas quando escolhemos perdoar, o peso é retirado e abrimos espaço para que Deus cumpra seus planos em nós. Hoje, a mensagem que fica é: não desista dos sonhos que Deus colocou em seu coração. Não importa a profundidade da cisterna, a injustiça da prisão ou a dor da traição. Deus está com você em cada etapa e no tempo certo, Ele cumprirá aquilo que prometeu. O que parece derrota pode ser, na verdade, o caminho para a vitória. E o que parece o fim pode ser o início de uma grande obra que Deus realizará através da sua vida. Assim como José, mantenha sua fé firme, continue sendo fiel, continue acreditando.
mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Porque o Deus que foi com José no Egito é o mesmo Deus que está com você hoje. Ele transforma a dor em testemunho, a lágrima em alegria e o mal em bem. Oracle Final. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora por essa pessoa que se sente derrotada. Que o teu poder entre na vida dela agora. Que todo espírito de derrota caia por terra. Que todo plano do inimigo seja frustrado. Que ela veja com os próprios olhos o Senhor virar o jogo e mudar sua história. Eu determino a vitória dela pela fé, em nome de Jesus. Amém.